Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a traqueia. Já vimos as demais estruturas do sistema respiratório e agora nós vamos falar sobre a traqueia. Então, nós recordando um pouquinho superiormente, a traqueia, nós temos o limite, uma relação superior da traqueia, nós temos a cartilagem cricoide da laringe, que está na altura de C6, da sexta vértebra cervical, e abaixo de C6 nós vamos encontrar o primeiro anel traqueal, né, o início da traqueia, né, onde ela vai se estender até o ângulo external, né, que nós já comentamos na aula de parede de tórax, na aula de mediastino. Então, a traqueia ela vai se estender desde a borda inferior da cartilagem cricoide, onde nós vamos encontrar o primeiro anel traqueal, até o ângulo external, onde a traqueia irá se bifurcar, nesta outra peça aqui, onde ela atinge o ângulo external, e na altura do ângulo external ela vai se bifurcar nos brônquios principais direito e esquerdo. Percebam agora, nesta peça aqui, os anéis traqueais, formados por cartilagem, né? Eles têm o formato de um C, e um anel está unido ao outro por ligamento, por tecido conjuntivo. Então, entre um anel traqueal e outro, nós vamos encontrar tecido conjuntivo. Posteriormente, nesta outra peça aqui, nós observamos que esses anéis traqueais, eles não são contínuos. Nós temos a parede posterior da traqueia, ela não é constituída por cartilagem, e sim por membrana, uma parte nós chamamos que é a parte membranácea da traqueia, que está na sua parede posterior, constituída também por musculatura lisa, tá certo? Tecido conjuntivo e musculatura lisa na sua parede posterior. Então, a parede posterior da traqueia, ela é membranácea e ela tem uma relação importante, se nós observarmos aqui, com o esôfago, tá certo? Então, nós temos aqui um músculo constritor inferior da faringe, começo do esôfago, tá certo? Também na altura de C6 e acompanhando toda a traqueia aqui, essa relação posterior do esôfago, tá certo? A relação posterior da traqueia com o esôfago, e essa parede aqui, a parede posterior da traqueia, ela é membranácea, onde os anéis, por isso que os anéis traqueais são em forma de C. Então, nós observamos, novamente aqui, né, os espaços entre os anéis traqueais, que são os ligamentos traqueais, né, que vão manter unidos esses anéis. Então, qual que é a grande função desses anéis traqueais? É impedir com que a traqueia colabe, ou seja, o ar precisa passar. Então, se fosse uma estrutura membranácea, ela iria colabar. Então, esses anéis, além de reforçarem a traqueia, né, a cartilagem, além de reforçar a traqueia, também impede com que colabe. Muito bem, ao atingir, né, a altura do ângulo external, nós vamos encontrar então a bifurcação da traqueia. A traqueia vai se bifurcar em brônquios principais, que vão se direcionar aos pulmões, brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Nós podemos observar que existem diferenças nos brônquios principais direito e esquerdo. Se nós considerarmos o eixo longitudinal da traqueia, né, vejam que o brônquio principal direito, ele é mais largo do que o esquerdo, né? O esquerdo é menos, né? Não é tão largo quanto o direito é bem mais largo. Vejam que pela posição, considerando o eixo longitudinal da traqueia, o brônquio principal direito está mais vertical do que o esquerdo, que está mais horizontal. Então vejam que quase que segue o brônquio principal direito o eixo longitudinal da traqueia, então está mais verticalizado do que o esquerdo, e além disso o brônquio principal direito ele é mais curto do que o esquerdo. Então, novamente, o brônquio principal direito ele é mais largo, mais vertical e mais curto em relação ao esquerdo, que está mais horizontalizado, né, mais longo do que o direito, tá certo? Então, essa é uma relação importante, né, uma diferença importante. Então, quando o indivíduo, né, ingere, né, ou vai aspirar
partículas estranhas ou um objeto estranho, principalmente as crianças, qual é a tendência desse objeto estranho passar? Considerando que passa pelas pregas vestibulares da laringe, que vocês já viram, e vai atingir, passa pela traqueia. Qual o brônquio que tende a atingir esse objeto estranho? Tende a atingir o brônquio principal direito, porque ele está mais vertical, então está mais próximo ao eixo longitudinal da traqueia. E além disso, além de ser mais largo. Então, a tendência do objeto estranho, né, é parar no brônquio principal, é se alojar no brônquio principal direito, tá certo? Se nós abrirmos agora numa vista interna da traqueia, então veja, ela é revestida por mucosa, né, internamente. Aqui nós abrimos uma vista da parede posterior. O último anel traqueal, ele possui uma projeção, né, o que marca a divisão da traqueia em brônquios principais direito e esquerdo. É essa projeção da cartilagem, da última cartilagem traqueal, conhecida como carina. Carina, e aí não é com K, é com C, né? A carina marca, né, uma projeção da cartilagem traqueal que marca a bifurcação da traqueia em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. A carina, ela está nas vistas por broncoscopia ou nasofibroscopia. Nós veremos que a carina, ela está mais desviada em direção ao brônquio principal esquerdo, tá certo? Então, aqui nós vamos identificar a carina, né? Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, tá certo? À medida, né, que ocorre a divisão da traqueia nos brônquios principais, vejam que esses anéis, eles vão mantendo a mesma constituição, né, o mesmo formato. À medida que os brônquios vão se dividindo em brônquios secundários e terciários, essas cartilagens, elas não assumem mais a forma de C e assumem um formato de placas ao redor da estrutura, que nós veremos adiante, tá certo? Bom, um procedimento que se faz bastante, né, e nós vamos utilizar esta traqueia agora, dois procedimentos, um no intra-hospitalar, em algumas situações onde nós precisamos liberar a via aérea, e um no atendimento pré-hospitalar, num procedimento de urgência, onde nós fazemos a cricotireotomia e a traqueostomia. São dois procedimentos importantes. É muito importante aqui nós imaginemos que o indivíduo está com o pescoço hiperestendido, expondo a laringe. Então, o que nós vamos palpar no indivíduo? Palpar a proeminência laríngea. Abaixo da proeminência laríngea nós vamos encontrar essa membrana cricotireoide, o ligamento cricotireoide que está aqui, onde eu estou tocando com a pinça, que é o ligamento cricotireoide, tá? Cartilagem cricoide, e aqui o primeiro anel traqueal. Nesse ponto aqui, nós fazemos a cricotireotomia para liberar temporariamente a via aérea para o atendimento depois intra-hospitalar. Então, apenas uma liberação da via aérea. Já a traqueostomia, são várias as indicações da traqueostomia, mas na traqueostomia é feita uma incisão em forma de cruz a partir do segundo anel traqueal, do segundo ao quarto anel traqueal. Então, nesta região aqui, nós fazemos, né, uma incisão, né? Normalmente a gente faz uma incisão em cruz. Nós vamos fazer a incisão aqui a partir do segundo anel traqueal ao quarto. E o procedimento que a gente faz de traqueostomia, onde é introduzida uma cânula. Então, este é o procedimento que nós fazemos de traqueostomia, do segundo ao quarto anel, do segundo ao quinto anel traqueal, dependendo da indicação, e aí a introdução de uma cânula, tá certo? Então, essas as considerações da traqueia são interessantes, nós já mostramos, relembrando as relações topográficas que nós teremos que identificar com a traqueia, que nós vamos demonstrar agora numa peça as relações topográficas da traqueia. Posteriormente,
que nós vamos encontrar é o esôfago, que está demonstrado aqui. Lateralmente, quais estruturas nós vamos encontrar fazendo relações com a traqueia lateralmente? Nós vamos encontrar os grandes vasos da bainha carotídea que passam aqui. Então, a artéria carótida comum, veia jugular interna e o nervo vago que correm aqui lateralmente à traqueia. E anteriormente nós temos uma veia que é a veia jugular anterior, que nós não estamos identificando aqui, mas nós demonstraremos para vocês agora as relações da traqueia, tá certo? Bom, pessoal, retomando então as relações da traqueia, que são importantes. Então, aqui uma vista lateral da traqueia, que é a glândula tireoide, que nós estamos apontando, e aqui a traqueia, né? Nesse ponto, que o arco da aorta, né? Que é a formação da veia cava superior, que nós já comentamos, vejam lá a formação das veias cavas, aqui é a formação da veia cava superior, veia braquiocefálica, né? Esquerda, veia braquiocefálica direita, e aqui a cava superior, tá vendo? Então, nesse ponto aqui, onde nós temos o arco da aorta, nós estamos na altura aqui do ângulo external, que nesse ponto ocorre a bifurcação da traqueia, e agora nós vamos ver lateralmente. Posteriormente aqui, pessoal, vamos observar aqui, ó, o esôfago, onde eu estou tocando. Claro que as estruturas estão muito dissecadas aqui, nós acabamos afastando um pouco essas estruturas, então o esôfago posteriormente, e lateralmente aqui na traqueia, nós vamos observar a bainha carotídea aqui com a veia jugular interna, que eu estou segurando agora, a artéria carótida comum, que está aqui, e o nervo vago. Todos estão envoltos, né, por tecido conjuntivo, formando a bainha carótica. Mas vejam que interessante, depois, né, aqui nós temos o nervo vago aqui, tá? Então, veia jugular interna, carótida comum e nervo vago. Este antímero aqui é o antímero esquerdo, ou seja, o lado esquerdo. Vejam aqui o arco da aorta. Vamos separar um pouquinho aqui a veia jugular interna para que vocês possam ver. Vejam, vamos afastar um pouquinho aqui também, o nervo frênico, tá? Nós estamos apontando, vamos afastar o nervo frênico. E aqui nós temos carótida comum esquerda, subclave esquerda, estou tocando. E vejam o nervo vago. O nervo vago, quando atinge, cruza anteriormente aqui o arco da aorta, ele emite um ramo, que é o ramo laríngeo recorrente. O nervo vago continua o seu trajeto inferiormente, mas esse ramo que ele emite, que é o laríngeo recorrente, ele contorna o arco da aorta, que está aqui, ó. Ele vai contornar o arco, forma um laço contornando o arco da aorta e ascende pelo tórax e vai ascender lateralmente aqui no ponto entre a traqueia e o esôfago. Esse é o nervo laríngeo recorrente esquerdo, contornando o arco da aorta, né? E vai correr entre a traqueia e o esôfago, né? Nos procedimentos, então, de abordagem da traqueia, principalmente em cirurgias da glândula tireoide, é muito importante afastarmos, isolarmos o nervo laríngeo recorrente. As lesões do nervo laríngeo recorrente podem paralisar a prega vocal e causar o que nós chamamos de estridor laríngeo, que vocês verão adiante. Então, novamente, essa relação lateral da traqueia, tanto de um lado quanto do outro. À direita, então, existe uma diferença aqui. O nervo laríngeo recorrente, ele vai contornar aqui a artéria subclávia direita, então ele atinge esse ponto, contorna a subclávia direita, emite um ramo que é o laríngeo recorrente, que vai ascender aqui à direita, na mesma relação que o nervo laríngeo recorrente esquerdo. Próximo ao ângulo external, anteriormente à traqueia, nós vamos encontrar aqui, cruzando anteriormente a traqueia, o tronco braquiocefálico e as veias braquiocefálicas formando a veia cava superior. Então, próximo aqui ao ângulo external, anteriormente à traqueia, nós vamos encontrar o tronco braquiocefálico, que está aqui representado, e a confluência das braquiocefálicas, né? Então, passando anteriormente à traqueia. Esses pontos são pontos de referência topográficos importantes, tá certo? Que vocês devem guardar. E superiormente também, nós temos a relação aqui com a glândula tireoide, tá? Anterolateralmente aqui a glândula tireoide fazendo, né, a sua relação topográfica com a traqueia, tá certo? Então esses são os pontos
que vocês devem guardar, né, de relações topográficas da traqueia.